Olá, pessoal! Professora Maísa com vocês, do Mais Aprendizagem para aprender mais cada dia, não é isso? E hoje eu trouxe um tema para vocês que eu acho que vocês vão gostar. Olha só, o mundo da web, nós estamos falando da web, nós não falamos de youtubers semana passada? Agora a gente vai falar de gamers. Bom, eu quero fazer uma ressalva antes de tudo. A professora Maísa não é do mundo dos gamers, né? A professora Maísa não joga, eu jogo aqueles joguinhos mais simplesinhos, mas eu tenho sobrinhos, e os meus sobrinhos, eu tenho uma sobrinha de 10 anos, a Malu, tenho a Carolina, tenho o Kaique, o Cauã, e eles me deram algumas ideias, também a Lívia, então os meus sobrinhos me deram algumas ideias para essas aulas. Meus sobrinhos têm aí 10, 11 anos, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Eu sei que vocês têm indicações sobre gamers, muito mais do que essa aula está trazendo, mas é só para a gente pensar um pouquinho sobre esse universo tão rico e tão vasto que é o mundo dos gamers. Vamos lá? A gente começa com essas perguntas. Você tem esses personagens. Confesso para você que alguns deles eu não conhecia, tá bom? Mas estou conhecendo e eu achei bem legal. E aí eu quero que você responda. Tem duas questões. Eu coloquei aqui para você em amarelinho para destacar as questões, tá bom? Primeira questão que eu quero que você responda, lembrando que você está com o seu caderno aí, né? Tá colocando a data bonitinha, a data de hoje. A nossa aula é a aula 7, tá certo? Tá acompanhando a aula, respondendo bem legal, e depois você vai ter que trazer essas atividades para o seu professor de turma, não é? Veja lá. Então, continuando. Questão A. Vocês conhecem estes personagens? Esses personagens aqui embaixo, você conhece? Fale um pouco sobre eles. Eu gostaria muito de saber o que você vai falar sobre eles, né? Porque eu acho que você conhece, sim, alguns deles, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Na letra B, você joga videogame e quais jogos que você aí costuma usar para se divertir aí, tá? Então, essas duas atividades, vou dar um tempo. Você pode fazer com palavra-chave em tópico, se você não conseguir responder tudinho, e aí depois a gente volta e conversa junto, e aí depois da aula, com o tempo, você vai e faz bem bonitinho no seu caderno, tá bom? O importante é interagir, participar da aula. Vou dar um tempo para você fazer essas atividades e aí a professora volta para conversar.
E aí, pessoal, vocês conseguiram fazer? Eu costumo aprender muito com os meus alunos, né? E esse é um universo que realmente eu tenho certeza que eu aprendo muito com vocês, né? Tanto que eu aprendo com os meus sobrinhos que jogam, né? Então é bem legal a gente trocar saberes. Eu sei algumas coisas, eu ensino para você, você sabe algumas coisas e eu aprendo com você, não é legal? Então vamos lá? Na letra A, vocês conhecem esses personagens? Fale um pouco sobre eles. Eu confesso que eu não conhecia e aí eu recolhi algumas básicas informações sobre eles, tá? Coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui que eu aprendi, eu entendi que esse personagem aqui se chama Tex e ele é do jogo Roblox. Inclusive, a minha sobrinha baixou esse jogo e eu vou aprender a jogar. Depois eu conto pra vocês se eu conseguir, tá bom? O segundo é o Alok do Free Fire. Eu já conhecia o Alok, daqui eu vou voltar, como DJ, né? Até sigo ele no Instagram, mas eu não sabia que ele estava no jogo e eu achei bem legal. A Julia Mine Girl do Roblox, que é a Julia, essa garotinha aqui, também acabei conhecendo agora. E a Natasha Panda, que eu achei legal, eu entrei até junto com a minha sobrinha, entrei no canal dela, fiquei sabendo que ela é brasileira, né? Então toda a criação dela, achei fantástica a criação, é uma adolescente, então poxa, que bacana a gente ter adolescentes aí com tanta criatividade, trazendo tantas coisas bacanas, não é? Então ela é a Natasha Panda do Roblox, ok? Vamos então, entrando nesse universo, eu quero falar de gamers com você, porque a gente está falando do mundo da web, né? E tem muita coisa para a gente pensar sobre isso. Então eu trouxe um texto para a gente discutir, interpretar e pensar a língua portuguesa com esse tema que é tão legal. Vamos ver? Gamer. Esse texto a professora tirou de um site que se chama Brasil Escola, um site que às vezes vocês usam para fazer pesquisa. É um site didático, né? Como livro didático também. Ele tem o objetivo de didatizar uma informação, fazer com que a informação fique simples para usar na escola, em pesquisas, etc. Tá? Vamos ler juntos? Você acompanha comigo, preste atenção. Gamer é o nome dado atualmente para os famosos jogadores de videogame. Esses podem ser tanto gamers profissionais como gamers das horas vagas. O mundo dos games, tem feito milhares de dólares anualmente, muito pelo fato de que os gamers não se fecham somente nos jogos. Vamos ver o que mais que tem. Mas eles também criam verdadeiras comunidades virtuais, onde frequentemente marcam encontros em salas online e também se encontram pessoalmente para jogar em lojas especializadas, como lan houses e etc, ok? Legal isso, né? Queria também falar para você que se a professora trouxer alguma informação diferente ou que você quiser complementar, você pode falar lá no meu Instagram, que é MaísaKCH. Por enquanto a gente vai usar esse Instagram. Você pode falar comigo, porque às vezes tem alguma coisa que eu falei, opa, né, a professora, esse mundo é um mundo muito diverso, então de repente você pode me trazer alguma informação bacana, tá bom? Ou no meu Facebook também, que é Maísa Cardoso. Vamos ver? Você sabia que há vários tipos de gamers? Então a gente já falou um pouquinho sobre esse mundo do gamer, que está muito voltado para essa indústria do game, né? Então o gamer, ele não está só jogando, ele cria marcas, cria comunidades, ele tem canais, tem seguidores, então ele tem aí toda uma legião de fãs em volta dele. É isso que a gente está descobrindo. Ele também pode ser um profissional hoje, né? Há o gamer que é profissional. Vamos dar uma olhada ali? A professora sabe que tem vários tipos de gamers. Eu escolhi aqui, deixa eu ver, eu coloquei 2 tipos só, tá bom? Mas se você entrar nesse site, você vai ver que há vários tipos de gamers, com certeza você sabe. Gamer casual é um tipo de gamer. Qual que é? O gamer casual é a pessoa que joga jogos projetados com uma jogabilidade fácil, que é o Tetris, o Snake, etc. E este não passa muito tempo jogando jogos de computador.
Quem é um gamer casual? A professora Maísa é. Então eu jogo joguinhos mais simples, né? Mais assim para dar aquela relaxar um pouquinho, não fico muito tempo jogando. Hardcore gamer. Quem é esse daí? É uma pessoa que passa maior tempo do seu tempo de lazer jogando. E como consequência do grande tempo passado jogando, muitas vezes no nível difícil, ou mais difícil ainda, esses tipos de gamers ficam muito proficientes em jogar os jogos. Então veja que o gamer, hardcore game, ele pode se tornar um profissional. Porque ele passa bastante tempo jogando, ele treina muito e com certeza ele vai desenvolver a sua habilidade em alto nível. É isso? Bom, vamos analisar esse texto aí comigo? Vamos lá, questão 2. Coloque no seu caderno 2, pegue um lápis aí, você está respondendo a lápis, depois você pode passar limpo. Vamos lá. Observe o primeiro período do parágrafo do texto e assinale a resposta certa ali. Gamer é o nome dado atualmente para os famosos jogadores de videogame. Esses podem ser tanto gamers profissionais como gamers das horas vagas. Nessa parte, então vamos responder essa questão, tá bom? Nessa parte há uma definição, então ele está definindo, está comparando ou está ilustrando. Então nós estamos analisando como o autor escreveu o texto dele, né? Você vai colocar para mim, vou te dar um tempo e a gente já volta. Então, você conseguiu? Aqui é uma definição, veja, gamer é. O uso desse verbo aí, na maioria das sentenças,
dá a indicação aí de uma definição, ele diz o que é, ele conceitua, beleza? Vamos lá? Estrangeirismo, vamos para mais uma questão, uma teoria a respeito do texto. Estrangeirismo é o quê? É uma palavra ou expressão, construção estrangeira que tenha ou não equivalentes. É o processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. Exemplo, eu coloquei aqui Black Friday, né? Então veja que na Black, quando a gente tem aí na Black, a gente está trazendo uma palavra estrangeira dentro do português. A gente tem outras aí, coloquei aqui, ó, coffee break, que às vezes a gente usa, off, pendrive, são palavrinhas do universo do inglês que estão incorporadas no português, são estrangeirismos, beleza? Sobre estrangeirismo, vamos fazer esse exercício. Ainda no primeiro parágrafo, observe as palavras destacadas, gamer, gamers e gamers. Os termos destacados significam o quê? Tempo para você fazer e eu volto para a gente conversar. Você sabe, né? Eu tenho vários alunos que aprenderam mais o inglês jogando, né? Porque esse universo tem muitos estrangeirismos. Tenho certeza que você sabe o que é. São estrangeirismos as palavras destacadas em negrito e significam jogador e jogadores, né? Jogador e jogadores que está aqui no plural, tá bom? Beleza, exercício 4 para a gente fechar a nossa aula e a nossa atividade de hoje. Você sabia que um tempo atrás estavam querendo criar uma lei proibindo o uso de estrangeirismos nos textos brasileiros? Você sabia disso? Nós tivemos um deputado que queria isso. O que você acha disso? Criar uma lei para impedir
que os textos, que as pessoas fiquem usando estrangeirismos? Você acha isso legal ou não? Né? Eu coloquei aqui para você, é um processo natural ou é uma invasão à língua inglesa dentro da nossa língua ou outras línguas aí, outros estrangeirismos? Vou te dar um tempo e aí você volta para a gente conversar e fechar nossa aula. Então, a professora fez um gabarito para você. Eu acho que você tem aí uma ideia sobre isso, mas vamos pensar aqui comigo. Veja, o que você acha disso, né? Desse processo, se é natural ou se é uma invasão. A professora respondeu aqui. Trata-se de um processo natural do uso da língua, entendendo-se que o próprio falante é que provoca esse fenômeno. Então, a língua é dinâmica. E aí, nessa fluidez, nessa dinamicidade, as palavras estrangeiras vão sendo incorporadas
por vontade do próprio falante, né? Então os falantes vão incorporando e elas vão entrando no nosso universo, tá certo? Então é um processo natural, tá certo? Então não precisa impedir nem nada disso. Beleza? O que a gente estudou na nossa aula de hoje? A gente fez aí algumas reflexões sobre gamers, sobre o mundo dos gamers, um pouquinho, né? Também exploramos aí o tema dentro do estrangeirismo, dessa ideia de textos estrangeiros, palavras estrangeiras que estão dentro dos textos brasileiros. E falamos um pouco dessa teoria, tá certo? Interpretamos o texto, fizemos uma aula de leitura. Então é isso, espero que você continue estudando, tanto estudando as matérias da sua turma, da sua série, quanto no Mais Aprendizagem, porque só assim a gente vai crescer, vai aprender mais, tá bom? Até mais, um abraço!